Olá, pessoal! Muito bem, então, vamos estudar a estrutura sintática da oração, tá? É um tema que é bastante pedido, né? Bastante estudado, mas é um pouco complexo, tem muitos detalhes e agora vocês vão entender por quê, mas tenho certeza que a gente vai conseguir compreender de uma forma bem tranquila, né? Vou buscar explicar para vocês para que isso ocorra, certo? Bom, então, por exemplo, no período que nós temos o nosso material, conhecemos mais pessoas quando estamos viajando. O que nós temos nesse período? 6 palavras, tá? E essas 6 palavras, cada uma delas, desenvolve uma determinada função na oração, tá? Então, o que é uma oração? Uma oração é todo enunciado que apresenta pelo menos um verbo. Então, no momento que eu chamo, né, aquele período de oração, eu indico que ele tem pelo menos um verbo, certo? Então, na análise sintática, o que nós temos? Cada palavra da oração, ela é chamada de termo da oração, tá? E aí, termo é a palavra que é considerada de acordo com a função sintática que exerce na função. Ou seja, na oração, né? Ele vai desenvolver, então, uma função dentro da oração, esse termo, tá? Então, e o que nós temos? A gente já consegue perceber que o verbo tem uma função primordial na oração. Então, sempre o núcleo da oração, o que é? É o verbo, certo? Bom, por exemplo, o exemplo que nós temos no material. Os auditores analisaram os balancetes. O que a gente tem aí, né? Nós temos o verbo analisaram, que é analisar, né? Um verbo conjugado em terceira pessoa. Então, tem somente um verbo. É uma oração? Sim, é uma oração. Depois, nós temos um outro exemplo, que é os relatórios que foram analisados comprometem a candidatura de Luísa. O que nós temos aí? Um verbo composto, foram analisados, e temos um outro verbo comprometem, né? Do verbo comprometer. Então, o que isso indica, gente? Que nós temos duas orações. Se nós temos duas orações, uma vai ter que ser a principal, tá? A principal, nesse caso, é a segunda oração. Comprometem a candidatura de Luísa, certo? Então, por que nós temos, então, duas orações? Porque nós temos dois verbos, um composto e um simples. Se eu tenho dois verbos, obrigatoriamente eu vou ter duas orações, tá? Bom, então, a primeira oração, que é a principal, ela é formada por um verbo na forma simples, que é o verbo comprometem, né? Em terceira pessoa, presente, terceira pessoa. A segunda oração, ela é constituída por um verbo composto, né? Ela tem a forma composta. Então, é o verbo analisar, né? Junto com o verbo auxiliar, certo? Então, foram, tá? Foram, verbo auxiliar, analisados, verbo no particípio. O que são os verbos no particípio? São aqueles verbos terminados em ado, edo e ido na língua portuguesa, certo? Bom, então aí a gente pode perceber que nesse caso nós temos então duas orações, né? Nesse enunciado, certo? Bom, então dando continuidade, tá, pessoal? Temos a predicação verbal. O que é isso, predicação verbal? Que isso é fundamental para que a gente possa fazer análise sintática, tá? Então, a predicação verbal nos indica que as orações apresentam um complemento, tá? Verbal, certo? Pode ser direto ou indireto, e são chamados como objeto direto e objeto indireto, certo? Então, esses verbos que necessitam desse complemento, eles são chamados de verbos transitivos, tá? Os verbos transitivos, eles podem ser verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos direto e indireto. Já explico para vocês, tá? Então, quando a gente fala na questão de transitividade direta, o que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que o complemento não pode apresentar uma preposição, certo? Então,
por mais que exista o objeto preposicionado, mas no caso ele não pode apresentar uma preposição. E além disso, a gente faz uma pergunta para esse objeto, para descobrir se ele é direto ou indireto, tá? Por exemplo, o que a gente pergunta então? A gente pergunta o quê? Já explico para vocês na prática, tá? Pra gente poder entender melhor. Então, claro, essa pergunta que se faz, o que a gente faz, né? Indica aquilo que sofre ação verbal. Vejam só. Nós escutamos nossa música. Nós escutamos o quê? Nossa música. O que nós temos nesse caso, então, aí, pessoal? Nós temos o sujeito nós, tá? Nós temos o predicado escutamos nossa música. Nós temos um verbo transitivo direto, porque a gente fez a pergunta o que escutamos. E temos um objeto direto, que é nossa música, que é a resposta do que escutamos o que? Nossa música. Esse é o objeto direto, certo? Bom, dando continuidade, tá? Nós temos também a transitividade indireta. Qual é a diferença da direta para indireta? Na indireta, a gente vai poder fazer pergunta, ou melhor, vai existir uma preposição e nós vamos fazer uma outra pergunta diferente, ou seja, a quem, para quem, de quem, tá? Então, se a gente for observar, existem, né, essas perguntas são especiais para o objeto indireto, tá? Então, também, indicando assim a quem se destina o quê? A ação verbal. Por exemplo, ela contou ao namorado. E aí, ela, o que é o ela? Sujeito. Predicado que seria, a partir do verbo, né? Contou ao namorado. Tá, contou o que ao namorado? Fica sem sentido. Contou a quem? Ao namorado, certo? Então, o que a gente tem aí? Um objeto indireto, certo? E aí nos indica que o quê? Que o verbo contar, contou nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto. Então, essas perguntinhas, gente, que a gente faz pro verbo, são fundamentais para nos ajudar a descobrir se é um verbo transitivo direto ou indireto, ou os dois, que é o que a gente vai ver agora, tá? No entanto, como a gente estava falando, existem verbos que são transitivos diretos e indiretos. Agora você vai entender melhor, né? Então, eu agradeci o convite ao diretor. Perfeito. O que isso quer dizer? Eu, sujeito, né? Agradeci. Nós temos um verbo aí no caso, né? Então, eu, que é o sujeito, agradeci o convite ao diretor. É o meu predicado. Agradeci o quê? O convite. A quem? Ao diretor. Então, essa pergunta que eu respondi, né, dizendo agradeci o quê? O convite é o meu objeto direto. A quem? Ao diretor é o meu objeto indireto, certo? Então, gente, o que acontece? O verbo agradecer, agradeci nesse caso, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Acho que ficou claro, né? Bom, nós temos dois exemplos aqui, bem simples até, para a gente poder compreender um pouco melhor. Comprei sapatos novos, tá? Então, comprei o quê? Sapatos novos. Daí tá em amarelinho destacado ali o objeto direto, tá? Comprei sapatos novos para ela. Comprei o quê? Sapatos novos. Para quem? Para ela. Objeto indireto. Então, eu tenho objeto direto, que são sapatos novos, né? Para quem? Para ela, que é o meu objeto indireto. Vocês entendem? Cada caso é um caso, tá, gente? Por exemplo, se a gente voltar na questão ali de cima, eu agradeci o convite. Eu agradeci o convite. Nesse caso, se eu tivesse usado só até o convite, eu teria somente um objeto direto, tá? Eu agradeci o convite. Dependendo se eu tô conversando com alguém, a gente tá sabendo de quem acerca de quem estamos falando. Eu não preciso repetir, eu agradeci o convite ao diretor, né? Dependendo do contexto. Pois é, eu conversei com o diretor ontem e aí eu agradeci o convite. Fica subentendido que foi o diretor, né?
mas no caso da oração, ela foi, no caso, eu agradeci o quê? O convite, ela teve somente objeto direto, vocês entendem? Ali como no exemplo abaixo, né? Comprei sapatos novos. Perfeito, tem um objeto direto. Comprei sapatos novos para ela. Eu tenho objeto direto e objeto indireto. Vocês entendem? Cada frase tem que ser analisada, né? Para que a gente possa tirar nossas próprias constatações, certo? Bom, dando continuidade. A gente também tem os verbos intransitivos. O que são esses verbos intransitivos, gente? Então, os verbos intransitivos são aqueles verbos que eles não precisam de complementos verbais, ou seja, que eles não trazem complementos verbais na sua formatação, certo? São verbos que eles apresentam por si só um sentido completamente completo, fiquei redundante aqui, repetitiva, né? Eles apresentam um sentido completo. Não há necessidade de eu repetir e explicar exatamente, porque eles já falam por si só. A gente vai conseguir entender um pouquinho melhor isso. Então, eu não preciso de objeto direto, eu não preciso de objeto indireto, para que ele tenha sentido. Não é necessário. Ele já faz o sentido por si só, tá? Então, se refere também a orações que elas iniciam e elas terminam no próprio sujeito, tá? Então, não transitam para o objeto. Elas finalizam, terminam e têm um sentido ali mesmo. Não há necessidade da gente ir adiante e fazer complementos, porque não requer, né? Não cabe, nem tem como a gente fazer isso. Vocês vão entender agora. Por exemplo, pessoal, Valentina nasceu, né? Não tem necessidade de nenhum complemento. Valentina nasceu. Tá entendido? Tá entendido. Compreendemos o sentido da frase, tá? Só faço chorar, né? Então também é um sentido completo. É uma frase que a gente consegue compreender tudo o que ela quer dizer, certo? É uma frase, uma oração, né? Perdão. Porque a gente tem aí, como a gente estava falando antes, um verbo, né? Ou melhor, temos dois. Faço chorar, tá? Meu pai ainda não voltou. Também temos aí o verbo voltar, né? E tá bem complementado, a gente não precisa dizer mais nada nesse sentido, tá, gente? O bebê caiu. Também, ela tem um sentido completo, né? Completo, ela diz tudo o que ela gostaria de dizer só com essa oração, certo? Minha filha já casou, tá? Também. Vocês entendem, gente, o que é um verbo intransitivo que apresenta esse sentido completo sem a gente precisar dizer mais coisas, né? Complementar com mais nada, porque já tá ali, já tá totalmente compreendido. Estas razões não procedem. Também tá completamente compreendido qual era o sentido que eu queria dar na minha oração, né? É um verbo, o verbo proceder. Nesse caso, como eu disse, né? Cada caso é um caso. Estas razões não procedem. Então, realmente, também é mais um verbo que não necessita de qualquer tipo de complemento, nem direto, tampouco indireto, certo? Já tem o seu complemento somente com o próprio verbo. Com aquela formatação, já consegue, né, dar todo o recado que gostaria, certo, pessoal? Bom, gente, então, esse geral que nós demos aí é o que a gente consegue, né, trazer, ou melhor, conseguimos dar um geral, um resumo sobre estrutura sintática da oração, tá? Bem básico, para a gente conseguir compreender o que isso quer dizer, o que eu quero dizer quando eu falo em estrutura sintática da oração, né? Então, agora eu acho que vocês conseguiram compreender. Então, a gente fala sobre oração, vocês já sabem o que é uma oração, vocês já sabem o que é um complemento de uma oração, vocês já sabem o que é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, direto e indireto, verbos intransitivos, né? Então, tudo isso, na verdade, a gente consegue, né, a partir dessas nomenclaturas, compreender um pouquinho mais a nossa língua.
que, como eu sempre digo, é viva. Por quê? Porque ela se modifica, ela acaba tendo novos sentidos, novos significados, e por isso que é necessário que nós estudemos, né, um pouco mais, que a gente estude um pouco mais, que a gente se dedique um pouco mais para conhecer o nosso idioma, que é tão lindo. Não é fácil, mas é lindo, né, gente? Então, bons estudos e até mais.